Olá, boa noite, bem-vindos. Muito obrigado pela vossa presença. Eu sou o André, estás no canal A e um canal que acompanha o Benfica. E hoje o Benfica estreou-se no Estádio Municipal de Águeda. É como se estivesse em casa. Os adeptos estavam maioritariamente do lado do Benfica. Só o relevado é que não é o relevado do Estádio da Luz. Que até houve lá aquele percalço do sistema de rega ligar-se a meio da segunda parte. Mas tirando isso, o jogo onde o Benfica, num estádio onde o Benfica foi bem recebido. Aliás, amanhã teremos um jogo outra vez contra o Celta de Vigo. E no jogo em que o Benfica ganhou 5-0 contra o Farense. Farense, recordo-vos, é uma equipa da Primeira Liga Portuguesa. O Benfica estreou aqui dois reforços, nomeadamente o Pavlidis, o ponta de lança, e o médio-centro Leandro Barreiro. Um contratado ao AZ Alkmaar, melhor marcador da Liga dos Países Baixos, e o outro, o Leandro Barreiro, veio custo zero do Mainz, portanto, um clube da Bundesliga. O 11 inicial foi Samuel Soares, Carreras, Araújo e Morato. Portanto, tivemos aqui uma dupla defensiva inédita, Morato e Araújo. Não está cá o Otamendi, não está cá o António Silva. Gouveia foi testado como lateral direito, devido à ausência de Bá. Depois tivemos o Fredrik Oshnos a voltar à sua posição de médio centro, do lado de falso extremo esquerdo, com Florentino e Barreiro no meio campo, David Neres pelo lado direito, e Marcos Leonardo e Pavlidis a fazerem aqui uma dupla ofensiva, sendo que Marcos tinha a responsabilidade de recuar um pouco para vir buscar o jogo. Portanto, um 4-4-2 ou um 4-2-3-1, dependendo do momento do jogo que o Benfica apresentou. O Benfica, pronto, teve melhor que o Farense, inclusive saiu a ganhar o intervalo por 2-0. Aqui o único reparo que eu faço ao Benfica, acho que o Benfica teve bem, teve o controle absoluto do jogo, total e absoluto do jogo. O Farense também criou uma ou outra jogada, mas aí Samuel Soares teve a inteligência de se antecipar e conseguir controlar o perigo. Mas acho que o Benfica criou mais jogadas, com mais qualidade e com mais critério. A única coisa que eu acho que poderia melhorar na primeira parte foi velocidade, não foi aquela velocidade que na segunda já tivemos, e a pressão alta. Portanto, a pressão que o Benfica fazia, tínhamos três jogadores a fazer pressão alta, que era o Marcos Leonardo, o Pavlidis e o David Neres. O David Neres fazia pressão apenas com o olhar, portanto ele não pressionava alto. Falamos do Di Maria, mas o Neres também não pressiona, pelo menos neste jogo não pressionou. Muito bem ofensivamente, Neres, criou ali uma ou duas jogadas de perigo extraordinárias, tivemos ali lances ofensivos com o selo de Neres, mas em termos de pressão defensiva também não a exerceu. O Pavlidis fazia aquele controle, mas quando o Pavlidis fazia sinal que avançava, os outros também não avançavam. Acho que é o único reparo que eu faço na primeira parte do Benfica é só essa pressão, a pressão alta que não funcionou, mas que já funcionou na segunda parte. Portanto, Marcos Leonardo fez alguma pressão, Pavlidis também, o David Neres não o vi no momento defensivo, embora, como vos diga, no momento ofensivo, David Neres, excelente, nota de 0 a 5, capítulo ofensivo, Neres, nota 4,5. Teve muito bem, criou ali uma outra jogada de perigo. Portanto, melhor, na primeira parte, falta dizer quem é que marcou o gol. O Florentino desbloqueou o jogo num remate de fora da área, portanto, um remate ali, remate longe, digamos assim, não sei exatamente os metros, mas foi aos 32 minutos, um remate longe em que o guarda-redes fica mal batido, mas o Florentino demonstrou aqui confiança, talvez por ter assumido a braçadeira de capitão também, de fazer um remate longe, um remate que resultou em gol, também por um pouco por lapso do guarda-redes, mas resultou em gol. O segundo gol do Benfica já foi um gol de uma jogada com mais qualidade, com Pavlidis a marcar aos 48 minutos, portanto já no finalzinho da primeira parte, onde existe um remate, uma jogada muito interessante do Benfica, pela esquerda, onde o Marcos Leonardo faz um remate muito bem colocado e sim o guarda-redes fez uma boa defesa, só que não conseguiu segurar a bola e o Pavlidis oportuno marca o seu primeiro gol ao serviço do Benfica, neste caso na pré-época. Portanto, melhores na primeira parte, para mim, foi o Florentino, o Fredrik Oshnes, porque teve em todo o lado e teve nas jogadas dos dois gols, portanto foi ele que fez o passo para o Florentino. Obviamente que o Fred, eu não vou considerar aquilo uma assistência porque o gol foi todo o Florentino, foi o remate longe, mas lá está, Fred teve na jogada do primeiro e no segundo também teve na jogada, que foi pelo seu lado, e Fred teve em todo o lado, portanto não é aquele jogador de arrancadas, mas é um jogador muito interessante e muito útil na construção ofensiva da equipa e também no momento defensivo. Gostei também do Barreiros, acho que o Barreiro, aliás, Barreiro e não Barreiros, acho que o Barreiro é um jogador muito inteligente, portanto conseguiu com pouco treino, parece que já jogava nesta equipa há bastante tempo, ali muito entrosado com a equipa, muito inteligente, sabia se posicionar, também estava em todo o lado, portanto gostei muito do Barreiro, acho que teve uma estreia positiva e portanto para mim os melhores em campo
nesta primeira parte foi Freddy Costas, Florentino e Barreiro. Quanto ao Neres, também acho que esteve bem no momento ofensivo, mas não tão bem a pressionar. E o Marcos Leonardo, apesar de tudo, também esteve bem, não é? Esteve no lance do segundo gol e foi um jogador esforçado. Aliás, aqui um reparo, ele na primeira parte, nos primeiros minutos da primeira parte, levou porrada com fartura. Os jogadores adversários só não levaram amarelos e vermelhos porque era um jogo amigável. Porque se não fosse, houve ali lances sobre o Marcos Leonardo que aquilo era para amarelo e tenho dúvidas que não era mesmo para vermelho, mas é um amigável, compreendo. Mas estes jogadores têm que ter atenção para não estar a lesionar os jogadores do Benfica num jogo amigável. Tem que ter um bocadinho mais de calma. Depois também aqui um apontamento ao árbitro. Cada vez que o Benfica fazia uma recuperação de bola alta, o árbitro apitava. E na grande maioria não era falta. Portanto, é normal uma equipe haver contacto. Portanto, o Benfica, se quer jogar a fazer pressão alta, se os árbitros começam com esta treta de marcar falta a qualquer recuperação de bola do Benfica, começa a ser complicado. Portanto, é esse reparo que eu gostaria de fazer também aqui ao Sr. Árbitro, com todo o respeito. Eu não sou árbitro, mas fica com esta sensação que houve ali muitas faltas marcadas no momento de recuperação de bola do Benfica que não faziam sentido ser marcadas. Acho que foi muito defensiva esta arbitragem. Eu gosto de uma arbitragem mais livre, mais soltinha, como costuma dizer, uma arbitragem inglesa. É esse tipo de arbitragem que acho que o futebol português tem que importar. Quanto ao Pavlidis, também aqui uma referência, porque ele estreou-se, portanto aqui um foco e um olhar também no Pavlidis. Acho que é um típico ponta de lança, quer dizer, fez-me lembrar um bocadinho, não me levem a mal a comparação, fez-me lembrar um bocadinho o Taremi. Portanto, só que sem aquela parte má de mandar-se para a piscina, não é? Um jogador muito esforçado, com muito faro de golo, parece-me a mim, sempre à procura do melhor posicionamento para marcar. Portanto, eu via muitas vezes ele sem bola posicionava-se de forma, no meu entender, perfeita para receber. Portanto, teve um cabeceamento muito bem conseguido. Por vezes ele estava bem colocado, mas a bola não chegava. Portanto, é um indivíduo com um sentido posicional muito interessante e muito oportuno, porque soube aproveitar o momento do ressalto de marcar o gol. Portanto, é um típico ponta de lança, muito esforçado, muito batalhador. Não esperem não é um portento tecnicamente, mas tem a vantagem de ser esforçado, de se aplicar, ter um bom jogo de cabeça, aparentemente, e ter um bom remate, porque ele marcou o gol de pé esquerdo, sendo ele destro. Portanto, é um bom indicador, significa que ele consegue rematar com os dois pés. Mas melhor em tempo da primeira parte, os melhores na primeira parte também foi o Freddy Costa, Florentino e Barreiro. Segunda parte, o Roger Smith mudou completamente o 11. Entrou o André Gomes, entrou não necessariamente por esta ordem, mas entrou o André Gomes na baliza, entrou o Spencer, o Gustavo Marques, o Parente, o Bejarami, o Arthur Cabral, o João Mário, o João Rego, o Rolaiser, o Prestiani, enfim, portanto mudou o Gustavo Marques, portanto, mudou o 11 totalmente. Há aqui muitos jogadores que eu sinceramente desconhecia e daqueles que eu conheço confirmou-se aquilo que eu já dizia há algum tempo. Portanto, André Gomes é um grande guarda-redes, foi poucas vezes testado, mas com uma postura e com uma presença que dá confiança a toda a equipa, quer dizer, às vezes não precisas de falar, é a presença que tu tens em campo. Eu gostaria de ter essa presença também. Há pessoas que têm, e o André Gomes, das poucas vezes que foi chamado, soube intervir e soube mostrar, sem falar muito, conseguiu dar ali um equilíbrio à defesa muito interessante, tal como o Samuel Soares. Acho que o Samuel Soares também esteve muito bem na primeira parte, das poucas vezes em que interviu. Depois aqui, eu esqueci-me, vamos voltar um bocadinho à primeira parte, que eu esqueci-me de falar aqui do Gouveia, que foi testado como lateral direito. Eu acho que em termos teóricos o Gouveia do lateral direito pode funcionar muito bem. Em termos práticos, foi razoável. Portanto, teve os primeiros minutos apagados, mas a meio da primeira parte ele soltou-se e conseguiu dar ali uma dinâmica interessante. Inclusive esteve perto do golo. No final da primeira parte esteve muito perto do golo. Teve uma cavalgada, uma arrancada e esteve muito perto do golo. Portanto, acho que é um caso a rever. Acho que o Gouveia acho que poderá funcionar. Não vou dizer que ele fez um jogo muito bom, que não fez, mas teve ali momentos muito interessantes e se eventualmente o jogador estiver disposto a jogar naquela posição, acho que poderá fazê-lo bem. Voltando à segunda parte, rotação dos 11 jogadores. Há um jogador que eu já tenho aqui insistido que é craque, que é o Rolaiser. No meu entender, acho que hoje tirou-se as dúvidas disso. O Presteri também é bom. Também é bom jogador, mas o meu preferido do lote que entrou até o Rolaiser. E portanto, falar aqui também dos golos da segunda parte, que foi... Portanto, tivemos um golo da segunda parte do Presteni logo a abrir o jogo, aos 47 minutos no remate de longe, mais ou menos
do mesmo sítio onde o Florentino tinha rematado, mas com uma diferença. O de Prestiani foi bem colocado e foi um remate de difícil defesa. O de Florentino era uma bola mais fácil, mas foi uma bola, de qualquer forma, não tirando o mérito ao Florentino, que foi bem bombeada. Prestiani marcou aos 47 minutos, logo no arranque da segunda parte, um remate muito bem colocado. Depois temos o gol do Rolaiser de livre, direto, sobre o lado direito, muito bem batido. Muito bem batido. Atenção, Di Maria, atenção, Best. Temos aqui mais um jogador a bater bolas, porque o Best e o Di Maria também batem melhor sobre o lado direito. Temos aqui o Rolaiser também bate muito bem, livre do lado direito, pelo menos aparentemente o faz, porque é a primeira vez que eu vejo ele marcar um livre, marca golo. Depois também tivemos o segundo golo de Rolaiser aos 84 minutos, e para mim esse foi o melhor golo do jogo. Foi uma jogada onde tivemos 18 passos até a conclusão do golo por Rolaiser, onde interviu João Mário muito bem e João Rego também muito bem, e Rolaiser conclui. Portanto, acho que este último golo aos 84 minutos foi o melhor golo da partida. E nesta segunda parte o Benfica teve melhor, a pressão alta funcionou. Se na primeira parte a função alta, a minha crítica é que os jogadores do Benfica não estavam assim a pressionar tão alto quanto isso, não sei se por indicação do treinador ou não. Na segunda parte já vi uma equipa a pressionar, mas a pressionar mesmo em condições, quer dizer, parecia um polvo. Os jogadores do Benfica pareciam um polvo, estavam em todo o lado. Os três da frente, aquela linha 3 que estava encarregue de pressionar, pressionava bem, e os outros vinham a acompanhar e pressionavam também. Portanto, o Benfica muito bem na pressão e na reação à perda da bola da segunda parte, apesar de ter muitos jogadores ditos criativos e ditos mais ofensivos. Porque, por exemplo, para vocês terem uma noção, tínhamos o Rolaiser no meio campo, a número 8, não é? E, portanto, o Benfica acho que correu muito bem esta segunda parte, gostei. Apesar de ser o dito 11 suplente na segunda parte, acho que esteve melhor do que o 11 da primeira parte. Não que o 11 da primeira parte tenha estado mal, não esteve, mas gostei mais do 11 da segunda. Gostei muito da atuação do Rolaiser, acho que é um craque. Prestiani também teve muito bem, mas Rolaiser para mim teve uns furos acima. André Gomes, quando foi chamado, também teve bem. O próprio João Mário entrou bem na segunda parte, a organizar o jogo, a ser o veterano em campo, a ser o farol. Portanto, realmente foi um farol no meio daqueles miúdos todos. Ele deu critério, deu um bom passe, soltou bem a bola, viu o João Mário interessante, apesar de ter ouvido na comunicação social a criticar, eu achei que o João Mário esteve bem. E depois, para mim, Rolaiser, Prestiani, não meto aqui o João Mário nos melhores, mas Rolaiser e Prestiani claramente os melhores da segunda parte. E talvez por aí, talvez fiquemos por aqui a nível de referências da segunda parte. Quanto ao Artur Cabral, também aqui uma palavra ao Artur Cabral, não é? Afinal, aquelas fotos em que ele aparecia a treinar não eram por acaso. O homem, de facto, vem com outra dinâmica. O Artur Cabral estava muito solto. Fez lá um lance em que fez vários slows, ou como é que dizem. Portanto, aquilo nem pareceu o Artur Cabral. O Artur Cabral está muito soltinho. Está em excelente forma. Portanto, não tem nada a ver com o Artur Cabral que se apresentou o ano passado. Aquelas fotos que apareceu nos jornais do Artur Cabral a treinar, afinal, não era apenas marketing, é realidade, porque ele estava soltinho, tentou, não marcou, mas foi um jogador que teve algumas jogadas, inclusivamente individuais, de grande categoria, no meu entender. Portanto, também aqui uma referência elogiosa ao Artur Cabral. E, portanto, acho que ficamos por aqui a nível... O Schildrup também tentou, mas quer dizer... Tem que aguardar para ver melhor o Schildrup. E, portanto, resumindo isto tudo, melhor em campo para mim, no conjunto dos 90 minutos, melhor em campo, Rolaiser, para mim. Seguido de perto por Freddy Costens. Prestiani também esteve bem. Barreiro também esteve bem. Florentino também gostei. E depois lá está, os avançados Artur Cabral estiveram bem, o Pavlidis esteve bem, o Marcos Leonardo esteve bem. Portanto, não há aqui nenhum jogador que eu diga assim que esteve mal. Acho que todos estiveram bem. Acho que foi uma atuação positiva. Com um ascendente maior do 11 da segunda parte, no meu entender, do que do da primeira, embora o da primeira também tenha jogado bem. Primeira mais um futebol talvez mais equilibrado, mas sim entusiasmou mais o futebol da segunda. Muito mais rápido, muito mais dinâmico, com mais golos, com mais criatividade. E portanto, por hoje é isto, pessoal. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Fiquem à vontade para dar a vossa opinião, independentemente da vossa opinião e de encontro à minha. Pode ser diferente. Para mim está tudo certo, está tudo bem. Não me chatei com isso. Forte abraço, fiquem bem, até uma próxima. E viva o Benfica!